Você está pensando em mudar algum ambiente aí na sua casa? Sabia que é possível de forma rápida e muito fácil? A gente vai falar um pouquinho dos rodapés. Se antes eles eram só um detalhe funcional, hoje eles ganham destaque na decoração. Isso porque se tornou um dos principais elementos de transformação rápida, sem quebra. Sem sujeira? Nossa, sem sujeira é maravilhoso. Nossa, é tudo que a gente quer. Feitos com materiais leves e tecnológicos, dispensam obra pesada e podem ser instalados direto na parede. E tem mais um detalhe, não é só próximo ao chão não, viu? Nos últimos tempos, eles também são usados para criar painéis, molduras e muito mais. Que legal! Mas ó, qual material escolher? Como usar esses rodapés de forma moderna? É o que a gente vai aprender agora com alguns truques do lar, e quem explica tudo pra gente é a arquiteta Fernanda Kissack. Seja muito bem-vinda! Oi, Fê! Seja bem-vinda, Fê! Obrigada. Tudo bem, meu amor? Bem, Seja como vocês bem-vinda. estão? Ó, separamos Por aqui um favor. espaço com vários rodapés para você. Que demais! Primeiro, o que são os rodapés? Os rodapés, eles são elementos de acabamento. Antigamente a gente apenas usava eles como isso. Então eles arrematavam aquele cantinho da parede onde a gente precisava recortar o piso, ele vinha dando esse acabamento. Mas hoje a gente já tem outras funções para ele. E Fê, você falou do piso. Geralmente o mais comum é de piso mesmo, que é quando tem o piso, depois tem aquele rodapé aqui de piso, da mesma cor do piso. Olha, aquela explicação maravilhosa. A gente está entendendo, a gente está entendendo. Mas é tudo piso, só muda a questão ali do grudado na parede. Esse era o mais comum que a gente via antes, né? Isso. Antigamente a gente pegava o próprio piso que estava sendo assentado ali no chão, cortava uma faixa dele, virava na parede e fazia o arremate. Só que ficava algo ali muito grosseiro, muito sem acabamento e sem criatividade nenhuma. Hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades para esse acabamento, né? Boa. Ele pode ser feito de que material? Qual material? A gente pode fazer ele de poliestireno, que nada mais é do que o plástico, tá? Aí esse poliestireno ele vai ter várias densidades. Ele pode ser mais leve, ele pode ser mais denso. A gente pode fazer ele de pedra, eu adoro fazer essa opção. lindo. Chique. Eu venho com a pedra, aí eu posso ter um rodapé de 20, de 30 centímetros ali de granito. E dou arremate nele com esse perfil que fica super Rico! bonito. Rico, muito glamour, Nossa, gente. lindo! Lindíssimo, isso daqui num corredor é a cara da riqueza. Essa Que cara da legal! Fica lindo, né? E aí também eu tenho outras opções. Eu posso fazer ele colorido. A gente não tem mais uma regra de que se eu coloco um porcelanato cinza, o rodapé tem que ser cinza. Eu não tenho mais essa regra. A ideia agora é trazer identidade para o espaço e ele entra ajudando nisso. Eu gosto do clássico e gosto do branco. Eu acho lindo quando tem um piso marrom, assim, igual o nosso, Amadeirado. né? Amadeirado, isso. E daí o rodapé branco. E eu gosto até dele mais altinho. Também pode... Isso fica ao critério do cliente? Pode. A gente só precisa tomar um certo cuidado, Gabi. Se eu tenho um espaço muito pequeno, desse rodapé não ser muito alto. Porque achata? Porque ele vai achatar esse espaço. Então, trabalhar ali entre 7 a 10, 12 centímetros no máximo. Mas, se eu tenho um corredor, por exemplo, que normalmente o corredor é um lugar meio sem graça na casa ali, né? Ele só serve para distribuir os quartos, o banheiro. Se eu tenho um corredor e eu quero trazer personalidade, 25, 30 centímetros. Vai bastante, hein? Legal, hein? Isso. Iluminado, ele pode ser iluminado, fica super bonito. Já trabalha a iluminação fazendo a passagem ali. Que legal. É bem legal. Quando a gente pensa nos brancos e mais ou menos nesse material, dá medo de amarelar. Isso acontece? Hoje em dia, não mais, por conta da tecnologia que é empregada na pintura dele, né? É como se fosse uma pintura automotiva, então isso não vai acontecer. Tanto é que por conta dessa tecnologia, hoje a gente tem a opção de trazer cor para o rodapé. Então, se eu vou trabalhar ali, por exemplo, uma sala de pediatria, né? Eu posso ter um piso laminado, como esse que a gente tem, mas eu também posso ter um rodapé colorido. Ai, fica lindo, né? Nossa, lindo. Um E é quartinho isso- de criança. Criança, quem tem bichinho em casa, quem tem um doguinho, um pet em casa, de repente fez um xixi aqui, rolou um xixi aqui, só passar um pano com água e detergente e tá tudo certo. É fácil de limpar, então. Sim, super fácil de limpar. E o que eu acho bem interessante desses rodapés, todo mundo olha a frente, né? Mas é a parte de trás, porque eles são passa-fio.
eu tenho um passa-fio aqui. Então eu consigo, de repente, fazer uma outra ligação elétrica passando isso por dentro, sem Isso quebrar a parede. maravilhoso. Quem já reformou casa e às vezes quer mudar os ambientes, né? Colocar a televisão numa outra parede, é um sofrimento. Às vezes você não encontra ali aquela saída, né, do cabo. Então, se você consegue fazer esse movimento com o rodapé, você já consegue ali deixar mais bonito. Fica bonito. Fica aquele acabamento feio. E para isso também eu posso trazer esse acabamento para a parede. Esse daqui é um Bosery, ele é do mesmo material, ele também é poliestireno, só que a gente tem uma outra densidade que dá essa característica de isopor. Então pensa que de repente eu tenho uma parede, quero pôr a TV, né, mas a tomada ela está em outro lugar. Eu posso vir trabalhando com ele na parede como se fosse um ripado, cubro a tomada com ele, o fio desce aqui atrás, caminha pelo rodapé e sobe no outro ripado. Nossa, fica gente, ideia de ficar lá com aquele fio feio Exato. aparecendo. E um Exatamente. detalhe faz toda a diferença. E resolve, né? E foi aquilo que você falou, sem sujeira, sem quebra-quebra. E eu vou dar uma outra cara ali no meu espaço. A gente tem umas fotos aqui. Coloca pra gente, Nathalie, pra gente ver. O que a gente tá vendo? Essa é uma solução que eu adoro. O que acontece? Quando a gente fala de piso laminado, quando a gente tem o rodapé, nem sempre o rodapé é da mesma cor do piso laminado. Então eu posso vir com um perfil de alumínio na parede e venho no mesmo raciocínio que a gente tinha de um porcelanato. Eu venho com esse próprio piso, corto e viro. Então esse perfil faz o arremate entre a parede e o piso. Assim eu tenho acabamentos iguais, tanto na parede quanto no piso. Muito bonito. Próxima. Temos mais um exemplo. Esse é o que a gente acabou de falar. Que legal. Esse é pedra. Esse é pedra. Esse granito provavelmente ele deve ser um granito Nero. Né? Eu devo ter ali uns 40 centímetros. Olha o perfilzinho de alumínio em cima e depois eu posso vir com um papel de parede ou com uma tinta. Fica super bonito. Bonito, hein? Bonito. Olha, haja bolso para poder pagar, né? Lindíssimo. Olha o corredor que a gente estava conversando. Ele é inteiro da mesma cor. Ele é inteiro da mesma cor. Os rodapés também são pintados. E o que é legal de falar é que esses materiais novos, ele recebe qualquer tipo de tinta, a mesma tinta acrílica que vai na parede. A gente pode pintar o rodapé também. E eu posso aplicar nas portas. Eu posso ter portas lisas, onde eu trago uma fechadura super diferentona ali, aquela fechadura que a gente achou numa viagem diferente, né? E aí eu aplico o Bosery na porta também. Então ela fica parecendo um quadro que está no corredor. Que é o que a gente tem aqui. Que é o que a gente tem aqui. Nossa, belíssimo. Belíssimo mesmo. Nossa, bonito. E parece um corredor pequenininho e fica um espaço da Sim, casa, né? cheio fica de aconchegante. personalidade. Aconchegante. Esse exemplo aqui que é lindo. você usar a moldura como se fossem quadros e também pode ser naquela opção de esconder o fio, é isso? Pode, eu também posso. O que é legal de falar, quando eu tenho uma intenção técnica por trás desse rodapé ou desse Bosery, ele tem que ser pensado como eu vou aplicar ele na parede. Então, por exemplo, aqui eu já tenho duas arandelas que já compôs a minha sala, então aqueles pontos já estavam ali, ele foi pensado. Agora, se eu quero fazer essa transição de fio de um lado para o outro, eu tenho que pensar como que eu vou aplicar para que eu não veja o fio passando entre um Bosery e outro. Tá, não vai E o rodapé usar uma branco ainda tá solução ali. e depois acabar ficando embaixo feio, ficou né? belíssimo, porque eu combinou, ainda- né? Isso, exato. Esse rodapé, ele parece que é um achatado e depois é colocado um desse Bosery por cima? Sim, ele é um rodapé simples, quadrado, retangular ali, depois eu ainda vim com Bosery Nossa, por que cima. lindo, né? lindíssimo. Fica lindíssimo. Muito legal. Maravilhoso. Esse a gente vai mostrar fazendo aqui? Eu trouxe como a gente pode aplicar Vamos. ele. Vamos. Legal. É fácil? Você mesmo É consegue fácil. fazer em casa? Esse eu fiz em casa. Olha, gente. Né? Ela é ela, né? Mas ela vai ensinar a gente. Sim. Eu trouxe uma tela pra gente poder simular como se fosse a parede de casa. E esse Bosery que tá aplicado, ele é esse modelo que tá aqui. Esse meia cana, ele tem 2,5 de altura e ele é o mesmo material. O que muda é a densidade. Aqui eu tenho mais poliestireno e aqui eu tenho menos. E aí o que a gente precisa fazer para poder fazer essa aplicação em casa? Escolher qual parede que a gente quer fazer. Né? Medir ela certinho, com trena. Se tiver uma trena laser, vai facilitar esse trabalho para que isso fique retinho e riscar na parede o desenho que eu quero fazer. Ah, que legal. E aí depois eu venho com as ripas. Normalmente elas têm entre 2,5 e 2,60 de largura.
E para cortar, eu vou usar esse gabarito. É um gabarito que a gente encontra em casa de ferragem, em casa de decoração. Então eu posiciono a régua onde eu quero. A serrinha, ela entra nas duas pontas e eu desço ela para fazer esse corte. Que legal. Isso. Pro Isso acabamento, né? Exatamente. Esse acabamento, ele precisa ser sempre 45 graus. Sempre essa pontinha, né? Exatamente. Eu preciso ter essa pontinha, senão ele vai ficar o que a gente chama de topo, um encontrando com o outro. E aí eu não dou esse acabamento. Tá? Pra gente poder colar ele na parede, cola específica ou até mesmo uma massa corrida, dá uma lixadinha na parede, prepara ela, vem, cola e depois a tinta acrílica por cima. Pinta por último. Pinta por último, pinta por E último. seca fácil? Seca, o mesmo tempo de secagem da parede é o tempo de secagem Vamos colar dele. esse? Vamos. Nossa, Pra muito gente legal, ver né? colando. A gente vai precisar abrir aqui. Ah, tá fechado Tá esse? fechado, acho que aqui a gente não vai conseguir. Ah, não vai Que conseguir. pena. Ah, Teria que abrir com uma coisa que pudesse Uma- cortar, isso, né? cortar. Não tem problema, então, porque eu sou curiosa, quero ver as coisas funcionando, né? Mas é muito legal, muito bonito e tudo de fácil acesso, né? Sim, sim. E aí o que é legal? Tem que soltar a criatividade, tem que soltar a imaginação. Aí, ó, eu já fiquei sabendo que tem tesoura. Pera aí, Abi, já volto. vai lá. porque a gente consegue E você pode criar o desenho que você Criar quiser. o desenho que você quiser. Se eu vou fazer isso daqui, por exemplo, num quarto infantil, eu posso ir numa loja de artesanato, pegar aquelas pecinhas de MDF que a gente monta uma caixinha, algo nesse tipo, e colar aqui entre um e outro. Fica super bacana. Fica lindo. O que fica lindo também são aqueles puxadores de louça coloridos. Vou trazer uma personalidade bem legal pra cá. E às vezes a gente acha que naquelas lojas de antiguidades, né? Bem Sim. bonitos, aqueles de louça. Sim, exatamente. Nossa, que Posso trazer um demais. ponto de iluminação no que tá mais alto e no que tá aqui no meio ainda colocar o puxador colorido ali. Fica lindo. E sempre pensar nesse contraste de cor. Então, se eu tenho uma parede verde, eu poderia trazer um puxador no azul, por exemplo. Nossa, ia ficar bonito, hein? Super bonito. Super bonito. Uma arandela que venha no preto e no dourado ali. Então, eu vou criar um corredor super diferente. Ó, Ó, olha, Vamos. demos a vida pra poder abrir esse trem, viu? Vamos colocar Nem sei se ele foi aqui. suficiente, mas a gente conseguiu uma... olha, que legal. Que ele vai sair. É uma cola bem É, espessa. olha que Tá legal. vindo. Parece uma massa, Parece uma uma massinha. Ela parece uma massinha. A massa corrida, né? Exatamente. Vou passar aqui só para ele poder... O ideal seria um pincelzinho, né? O ideal seria um pincelzinho. Mas Você não tem lembrando frescura. que a gente tá fazendo isso em casa. Aham. Aham, gente vai com o em dedinho casa a mesmo. gente vai com o dedinho. E aproveita também, nesse Isso. momento. E aí aqui, olha, a gente vem e cola. Só segurar um pouquinho, ele leva um tempinho, uns minutinhos para colar e depois vem fazendo o acabamento. Ai, que demais! Amei. Maravilhosa. bom. Fê, seja sempre bem-vinda. Obrigada, Sempre com meninas. ideias práticas. Práticas, E ela amplia a isso. cabeça da gente, né? É. Parece que você tá pensando uma coisa e você fala, nossa, é mesmo, vou usar. Eu não tinha pensado na ideia do Aham. puxador, de repente, tem um puxador guardado ali. Bora para usar, a casa é nossa, então ela tem que ficar com a nossa cara. Adorei. Seja sempre Linda. bem-vinda, Obrigada. viu? Maravilhosa. Um beijo. Obrigada, meu amor. Seja sempre bem-vinda. Sempre Obrigada, bem-vinda. meninas. Boa segunda. Os contatos da Fê estão todos aí na tela. Aproveita para seguir, para comentar. E se quiser dicas, qualquer outras dicas assim de casa, pra gente decorar, fazer, a gente chama ela já de volta. Com certeza.